Estamos sobre uma parede de terra de dos cerca de 1 milhão de pequenos açudes no semiárido nordestino. Entre 1 milhão de unidades desse reservatório. A gente está vendo ali o gado bebendo, ali mesmo defecando, urinando, e nós estamos já em abril de 2025 e embora tenha chovido 120 milímetros aqui em 2025, esse açude não tem água de 2025, a não ser aquela que veio diretamente da nuvem sobre a represa, mas não escorreu água nos riachos para chegar a essa represa. Tem no máximo 5% da sua capacidade. A gente vê lá aquela mata ali, que é uma mata secundária, ali chegaria a água naquela faixa de terra, de plantas, quando o açude está sangrando. Então não tem 5% de água aqui, e é a água ainda proveniente da chuva de 2024. Então a gente disse que aqui choveu 120 milímetros, cerca de 120 milímetros em 2025, de janeiro até agora, mas são chuvas de baixas precipitações de até 20 milímetros e bem distanciada entre elas, podendo ter havido mais de 15 dias entre duas chuvas nesse período. Então, quando a chuva de 20 milímetros chega no chão seco, ela é absorvida. Uns 80% dessa água durante 24 horas, uma chuva de 20 milímetros, ela é absorvida pelo chão seco e não escorre para as depressões do terreno, que é os riachos, os rios que correm para os açudes. Então, como a gente disse, esse açude aqui é um dos cerca de 1 milhão de pequenos açudes que existem no chamado semiárido nordestino, de 1 milhão de quilômetros quadrados. Quer dizer que tem um açude desse para cada quilômetro quadrado. Então a gente vê esse açude. Lá na frente nós estamos vendo uma serra. A serra aqui é uma elevação chamada de Serra da Formiga, que é o divisor de águas aqui para o agreste, do lado de cá, e divisor de águas para o sertão, que no caso ali, depois daquela serra, existe Caiçara do Rio do Vento, o município de Caiçara do Rio dos Ventos. Rio que tem muito vento, mas nesse momento não tem água. É um rio seco. Antes temporário, porque todo ano, durante a chuva, tinha água corrente no seu leito. Hoje, 90% dos rios e riachos do semiárido nordestino passam até 8 anos sem ter água corrente no seu leito. E a gente sabe que a construção de um açude é feita baseada no volume médio de chuvas por ano e no tamanho da bacia hidrográfica. As dimensões de um açude dependem desses dois elementos: o volume de chuvas anual e as dimensões da bacia hidrográfica que capta a água das chuvas para os açudes. Então a gente, com conhecimento de causa, nós podemos dizer que daqui para aquela serra tem cerca de 15 quilômetros onde esse riacho nasce.
o riacho desse açude. E não existe menos de 15 pequenos desses açudes nesse riacho, nesse percurso de 15 quilômetros. Então seria 1 quilômetro para cada açude nesse riacho. E se choveu 120 milímetros em 2025 até o momento, são 120 litros de água por metro quadrado, ou seja, 120 milhões de litros por quilômetro quadrado. Só que, como a gente disse, são chuvas de baixas precipitações, distanciadas entre si, e essa água não chegou aqui. Está rimando, mas essa é a grande realidade. Então, quando se construiu esses açudes, há 40, 50 anos atrás, ou talvez mais, todos eles enchiam com a chuva, porque era uma oferta de chuva diferente da de hoje. Hoje nós podemos ter aqui uma chuva de 100 milímetros em 24 horas e passar 8 meses sem cair um pingo de chuva. Se tivesse chovido 100 milímetros em uma chuva aqui, 120 milímetros em uma chuva aqui em 2025, esse açude aqui tinha enchido e poderia até ter torado a parede, tal é o volume de água, porque, como a gente disse, 120 milímetros de chuvas são 120 litros de água por metro quadrado, 120 milhões de litros por quilômetro quadrado. O que o homem chegou à conclusão é que nesse momento nós estamos vivendo o aquecimento global, que significa que é em toda a Terra, e a fuga de água desses açudes dobrou. Esse tipo de armazenamento de água a céu aberto, no chão, a céu aberto, dobrou por conta do aquecimento global, se comparado à mesma situação há 100 anos atrás. Significa dizer que não pode se dizer que isso aqui é um reservatório mais. Não se pode dizer, nós temos um reservatório de água, não, porque essa água não está reservada. A água da chuva que foi captada por nesse açude, nessa represa, não pode se contar com ela se tiver 8 meses sem chuvas, com aquecimento global. Essa água vai fugir para o ar, evapora, vai ser puxada pela terra seca ao redor da represa, e ela vai se infiltrar, ser drenada por baixo, para baixo, por baixo da represa de água, porque a gente sabe que um litro de água é 1 quilograma. Então essa massa de água vai também fugir no chão. Então nós mostramos aqui 3 formas de fuga da água que viabiliza esse tipo de obra hídrica com o atual clima do semiárido nordestino. Mas o homem já tem tecnologia para captar a água que quiser, na quantidade que quiser, em qualquer lugar do semiárido onde chove mais de 200 milímetros ao ano. Mas até onde nós sabemos, não existe sequer, dentro desse semiárido nordestino de 1 milhão de quilômetros quadrados, onde o homem tinha pensado nisso. Existe sim tecnologia ao alcance do homem para construir uma obra hídrica que capta a água diretamente da nuvem no tempo das chuvas, sem perda, sem fuga, sem contaminação, e armazenar essa água tal qual vem das nuvens para o abastecimento urbano, porque a gente sabe que o semiárido nordestino é densamente povoado. A gente fala densamente por conta da limitação hídrica de chuvas. E o homem necessita, nas suas atividades domésticas, de 50 litros de água a 100 litros de água por dia.
por ano, multiplica-se por 365 dias. Então o homem necessita, cada ser humano necessita em média de 40 metros cúbicos de água por ano para as atividades domésticas. Beber, lavar e cozer os alimentos, fazer a higiene da casa, do lar, como lavar roupas, lavar os utensílios das refeições e tomar banho. Mas essa água que a gente está vendo aqui é água no estado lixo. A gente viu ali o animal que veio beber água, o bovino, defecando e urinando nesse líquido. Então a porcentagem de matéria orgânica proveniente das fezes e urina do gado nessa represa não é menos de 5% do volume. Porque esse material vai se acumulando aí na represa e à medida que vai secando, porque a água vai fugindo por aqueles vetores que nós citamos, vai aumentando a porcentagem dessa matéria orgânica dissolvida nesse líquido. E aí vem uma pergunta que certamente alguém estaria fazendo. Existe peixe aí? Impossível. Que essa água que não é oxigenada, portanto é uma água parada, com essa porcentagem de matéria orgânica dissolvida, não dá para o peixe sobreviver aí nessa situação. Era preciso oxigenar essa água. Normalmente a gente vê isso em determinados locais, as pessoas usando um maquinário para fazer essa água se movimentar, para ela não ficar parada, que significa oxigenar a água, para que os animais, os seres vivos, possam sobreviver aí nesse líquido. Então, como a gente viu e sabe, não existe peixe aí e talvez nem sapo. E a situação é essa. Então o homem diz: eu tenho 5 açudes na minha propriedade de 200 hectares. Aí é esse açude que ele se refere. Não tem como fazer irrigação de lavoura, porque se botar esse líquido numa planta, ela morre. E o animal que está bebendo aí certamente não vai ter saúde. E para o ser humano é impossível o homem usar tecnologia para transformar esse lixo em água potável. E mesmo assim a gente ainda tem essa luz de que existe tecnologia para captar água sem contato com o chão, em qualquer lugar do semiárido nordestino. E no semiárido nordestino, no momento, não chove menos de 300 milímetros por ano. Só que isso acontece durante um período de 4 a 6 meses. E se o homem não aprender a captar e armazenar essa água racionalmente, ela vai fugir naturalmente. A gente sempre está mostrando isso aqui, que nós somos parte desse meio. E se a gente sabe que tem uma solução para resolver um problema de uma seca que já é secular, nós não podemos ficar calados e deixar de mostrar um exemplo desse aqui de forma negativa, de se captar e se armazenar água da chuva no chão a céu aberto, com o clima atual dessa área.